Vamos dar uma olhada então nas mensagens. Olha só, primeira mensagem aqui: boa sorte, meu vereador, muito obrigado. Vamos juntos, né? Conto com você aí, falando com a sua família, com seus amigos. Nós não somos aqueles que vamos conseguir rodar todo lugar, mas cada pessoa que nos vê através da rede social pode ser um multiplicador. Use as minhas redes sociais para contar a minha história, para mostrar a nossa trajetória. A gente já conseguiu trazer, minha amiga, para cá algumas empresas, bancos, empresas de máquinas e equipamentos, via trabalho do Sindicato Rural, via trabalho do Pacto, junto com a Associação Comercial. Então a gente já conseguiu mostrar serviço. E isso facilita não só o meu pedido de apoio, mas você também levar a mensagem para outras pessoas. Então eu conto com você, obrigado, né, por desejar boa sorte a nós. Então eu desejo também bom trabalho para o nosso projeto, para o meu, para o seu, para o projeto Diego Coelho aqui, sair vitorioso nessa campanha. Seja você um multiplicador da nossa mensagem. Próxima pergunta: de onde surgiu o seu desejo pela política? Olha, aqui mistura um pouco de desejo e dever, né? Eu sou um ex-militar e eu fui para o exército exatamente por sentir no meu coração o dever de servir, literalmente de servir. E obviamente, enquanto militar, a gente tinha alguns sonhos, né, de que a gente poderia alcançar nesse meio. E quando eu fui para lá, eu vivi o meu sonho durante alguns anos. E lógico, depois conciliando aquilo com o ensinamento da faculdade, eu entendi que não queria mais seguir a carreira militar e que queria servir de uma outra maneira. Obviamente, também movido pessoalmente, né, e empresarialmente por um pouco mais de ambição profissional, que eu queria crescer mais profissionalmente, mas também movido por paralelo a esse meu lado empreendedor, empresarial, e também para o empreendedorismo social. E fazer política de uma outra maneira, participar da política de uma outra maneira que não pelo serviço militar. Então misturou um desejo de participar e de servir. E isso me trouxe, inclusive, de volta para o município com esse objetivo, para o município de Niquelândia. Eu consegui fazer isso de maneira não política, né? Não política partidária durante esses 10 anos. E agora nós entendemos que temos sim a preparação e a capacidade para avançar para a política partidária. E principalmente não decepcionar você, eleitor, porque a gente quer construir. Quando a gente fala de construção, a gente começa pela base e vai subindo, né? A gente vai subindo de degrau em degrau. Então esse é o meu desejo pela política, é de ir construindo junto com você, comunidade, junto com você, as pessoas de bem, uma história de sucesso, obviamente, mas principalmente uma história de muito legado, de muita realização, de muita efetividade profissional dentro da política. A outra pergunta que chega aqui: quais são os seus projetos como vereador? Bom, a gente já falou disso em um outro momento, mas eu quero pegar só por tópicos e aí depois eu deixo o link das explicações gerais de cada projeto para vocês ir lá e acessar no YouTube, onde eu vou deixar. Mas então a gente quer trabalhar aqui com a infraestrutura, não que a gente vai fazer estrada igual alguns prometem por aí. A gente vai fazer projetos que viabilizam o prefeito, que esse sim é executor, ou o governador, que esse sim também é executor, a fazer suas obras de infraestrutura para que este município receba melhor o turista e atenda melhor o setor produtivo, quer seja ele o setor de serviços, o setor empresarial ou o setor produtivo rural, que em dado momento até se encontra. Sem esquecer também o turismo, né? A mesma estrada que atende o produtor rural ou a empresa, a indústria rural, atende também os nossos turistas quando falamos de Niquelândia. Então nós queremos criar projetos propositivos, seja através de fundos, construção e criação de fundos, para proteger o recurso financeiro da prefeitura que venha a ser destinado para isso, ou mesmo para requerer do governo federal ou do estadual a efetividade das suas obras e das suas ações no município. E quando falamos de infraestrutura, temos que ampliar também para a comunicação. É inadmissível um município que quer crescer no turismo, que quer crescer em produção rural, seja ela familiar, a qual eu defendo muito, ou industrial, a qual é essencial para nós,
se não tivermos uma boa comunicação dentro do município. E aí nós estamos falando de regiões que não chegou ainda infraestruturas básicas, regiões que não conseguem receber sinal de internet. Ah, Diego, mas tem modelos de internet que chegam a qualquer lugar, mas são em modelos caros, que para a agricultura familiar se torna inviável. Outra proposta que a gente quer fazer também é de revisão da lei orgânica. A revisão da lei orgânica é preciso fazer. Nós precisamos também avançar na questão da saúde pública, e quando eu falo saúde pública, eu não estou falando só do atendimento hospitalar. Saúde pública não é feita só com atendimento hospitalar, saúde pública é feita com planejamento de defesa sanitária, com planejamento e desenvolvimento, por exemplo, de saneamento básico, com planejamento de defesa. Quando a gente fala sanitária, a gente tem que pensar em doenças que são transmitidas por mosquitos, morcegos, enfim, tudo isso tem que entrar dentro de um plano de saúde pública. E a gente tem, graças a Deus, pessoas boas que são da área nos assessorando nesse sentido, para a gente construir propostas que vai auxiliar o Poder Executivo depois a caminhar de maneira adequada. Nós precisamos começar da base, então as principais propostas nossas são essas. E aí, ao decorrer da nossa campanha, a gente vai apresentando outras que a gente tem interesse aí de conduzir nesse processo, caso a gente seja eleito. E para isso eu preciso de você, obviamente. Próxima pergunta. Tem algum projeto para tirar festas de dentro da cidade devido ao som alto? Isso aqui é um negócio interessante. A lei orgânica do município, o código de postura, tudo isso deve ser bem trabalhado, discutido com todos os elos da sociedade. A gente precisa colocar pessoas à mesa que entendam de saúde pública, que nós já falamos aqui, que entendam meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, eu não estou falando só da fauna, eu estou falando de meio ambiente sonoro, meio ambiente que a gente precisa ter adequação respiratória. Por exemplo, essas queimadas que acontecem todo ano em lotes aqui, a gente precisa ter um código de postura que fiscaliza e dê parâmetros para fiscalização nesse sentido. E isso aqui é um tema que deve muito ser discutido, né? Eu cito muito, em muitas reuniões que nós participamos, por exemplo, que você citou aqui, a pecuária. Eu cito muito Anápolis. Anápolis teve que remanejar o seu parque de exposição exatamente por um entendimento nesse sentido. Então a gente precisa sim colocar esse debate à mesa. Obrigado pela pergunta.